Atualidades. Projeto de lei das fake news. Olá, pessoal! O Senado da República aprovou recentemente um projeto de lei que foi encaminhado à Câmara dos Deputados que tenta disciplinar lá a questão da relação entre as plataformas, a sociedade e os usuários no que diz respeito especificamente às fake news. Bom, nós sabemos que uma fake news ela tem um objetivo fundamental de promover lá determinados pensamentos, determinados políticos, determinadas empresas, determinadas pessoas, notadamente com notícias falsas. A gente vai poder observar que nem sempre a totalidade dessa notícia é falsa, mas muitas vezes ela é colocada num contexto diferenciado, muitas vezes as premissas e as conclusões são alteradas para dar algum tipo de veracidade a essas fake news, que tem lá, muitas vezes em seu núcleo, algo de verdadeiro, mas que, obviamente, se contextualizadas devidamente, se analisadas todas as premissas, características e consequências, seriam caracterizadas como fake news. A fake news é aquela que desinforma. Aliás, há uma diferença fundamental entre informação e conhecimento, né? Muitas vezes, as redes sociais são muito mais fontes de informação, ou seja, um dado qualquer, do que necessariamente conhecimento, que é tentar entender de maneira mais aprofundada a respeito de determinado tema. Os brasileiros se mostram extremamente preocupados com as fake news e os políticos e todos nós deveríamos estar preocupados com o impacto das fake news no processo eleitoral. Isso porque a fake news ela tira legitimidade do processo, de eleição. Quando nós temos lá determinados políticos ou grupos políticos, e aqui não importa se é a esquerda ou a direita, que se apropriam de determinadas informações, sabendo que não são verdadeiras, e que muitas vezes propagam isso na rede com o objetivo claro de muitas vezes denegrir a campanha do adversário, distorcer informações, conquistar apoio do público de maneira não merecida, tudo isso merece o repúdio da sociedade, porque aquilo que nós mais queremos é que haja lá exatamente a responsabilização junto com a liberdade. Claro que cada um de nós temos as nossas opiniões de cunho político, religioso e de outras naturezas, e temos lá o direito de expressar essas nossas opiniões, seja de maneira privada, seja de maneira social. Porém, a esta responsabilidade, a essa liberdade, vem acompanhada uma responsabilidade por tudo aquilo que eventualmente eu propago pela rede social. Há um tempo atrás, nós tivemos uma desembargadora do Rio de Janeiro conectando a ex-vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro, como se ela fosse mulher ou amante de um traficante de drogas no Rio de Janeiro. Claramente uma fake news, ela não tinha qualquer tipo de relacionamento, a Marielle Souza, com o dito traficante, e mais tarde a desembargadora se explicou, dizendo que ela havia apenas republicado uma notícia que ela recebeu. E aí a gente fica se perguntando, enquanto cidadão, se uma desembargadora, que deveria ter uma preocupação fundamental com a veracidade de tudo aquilo que ela expressa nas redes sociais, na verdade, replicou uma fake news sem verificar a fundo se aquela história era verdadeira ou não, você imagina o cidadão comum, eu e você, o quanto nós não somos vítimas e muitas vezes propagadores de fake news. Em virtude dessa questão e dos eventuais prejuízos que isso pode causar ao ambiente social, ao ambiente político e econômico do país, vários países do mundo têm se preocupado em colocar algum tipo de balizamento na atuação das redes sociais, como o Facebook ou como o Instagram, da mesma forma que aqueles aplicativos de transmissão de mensagem, como o WhatsApp ou o Telegram. Para isso, o PL foi aprovado no Senado brasileiro, cria um conjunto de regras, é um PL da liberdade, da responsabilidade e da transparência do uso das redes sociais e de aplicativos de mensagens,
que visam coibir, né, o uso de robôs que vão republicando, né, mensagens em larga escala para atingir o maior número possível de pessoas, e boa parte dessas mensagens fake news, não são propaganda de empresa, são fake news no campo político, econômico e social, vai colocar algum tipo de limite para o disparo em massa, né, de aplicativo de mensagem como WhatsApp ou como Telegram, coloca uma responsabilização sobre as plataformas, né, quando identificadas mensagens características de fake news, tenta encontrar lá quem disparou as mensagens através de um cadastro que deverá ser realizado de todo usuário de rede social e também de aplicativo de mensagem, de maneira que possa ser rastreado a origem da fake news e se de fato teve a intencionalidade, né, de confundir, né, o restante da população. Coloca lá, ao mesmo tempo, algum tipo de balizamento para a utilização das redes sociais, seja feita por políticos, né, seja feita por grupos organizados. É uma maneira de nós tentarmos aí utilizarmos das redes sociais, que são absolutamente fundamentais para o nosso dia a dia atual, mas a serviço do bem e não da propagação, né, de ódio, de mentiras, de notícias fantasiosas, de mentiras, de calúnia, de difamação, né, de algo que, obviamente, não interessa ao público de uma maneira geral. Legal? Então vem para cá, vamos tentar entender um pouquinho desse assunto. O Senado aprovou o projeto de lei de combate às fake news, é o projeto de lei 2630 de 2020, que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, com norma para as redes sociais e serviços de mensagem, como, por exemplo, o WhatsApp e o Telegram. A intenção é evitar notícias falsas que possam causar danos individuais ou coletivos e à democracia. O texto seguiu para a Câmara dos Deputados. O grande problema é que nós sabemos que a fabricação de fake news e a sua disseminação, né, muitas vezes elas ocorrem com o objetivo claro de calúnia, de difamação, de uma cultura de ódio, de danificar, né, o patrimônio pessoal ou cultural de determinado grupo. E depois que esse estrago está feito, é muito difícil que uma retratação alcance o mesmo público que foi vítima da fake news. E, portanto, essa imagem, né, ela se transborda pela sociedade e uma eventual retratação não tem o mesmo condão de reparar o erro cometido. Por exemplo, essa desembargadora pediu desculpas públicas por replicar uma notícia falsa de que a ex-vereadora Marielle Franco tinha um caso com um narcotraficante do Rio de Janeiro. E aqui não vai qualquer tipo de julgamento moral a respeito de Marielle, mas o fato é que isso era uma fake news. O ponto fundamental, então, é que mais tarde a desembargadora, ela provoca lá, dizendo que ela cometeu um erro, que ela não foi a fundo na informação, que ela pede desculpas e que não teria republicado o texto. A pergunta fundamental é: qual é o nível de alcance dessa retratação em virtude do dano, né, à honra da família de Marielle Franco que foi cometido? Associá-la, né, ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro é claramente uma calúnia, é uma difamação, atinge a honra alheia e você não tem como recuperar esse dano causado a posteriori. E por isso que a lei visa exatamente focar nessa questão. Entre as principais mudanças estão regras para coibir contas falsas e robôs, facilitar o rastreamento do envio de mensagens em massa e garantir a exclusão imediata de conteúdo racista que ameacem crianças e adolescentes, por exemplo, dentre eles atividades lá ligadas à pedofilia, ao tráfico de crianças, ao abuso de menores, ao estupro de vulnerável ou práticas claramente racistas, né? Sobretudo contra os negros, mas também contra os indígenas, que não faça propagação
do uso da violência, que não se utilize lá da rede social para promover atos de machismo ou de violência contra as mulheres e também que combata a homofobia. O que todos nós queremos é uma rede social onde nós podemos trocar as informações das mais diversas, mas que tem que ter um balizamento, porque a liberdade, ela não é uma liberdade em absoluto. Eu, professor Alex, jamais faria isso, mas eu não posso me manifestar nas redes com cunho racista, com cunho sexista, com cunho homofóbico, com cunho preconceituoso, difamando as pessoas, caluniando outrem, promovendo uma cultura de ódio. Isso não é aceitável sob o ponto de vista social. Em alguns países, a simples prática da manifestação em rede social é motivo de adequação e tipificação criminal. Na Alemanha, por exemplo, a defesa do nazismo é considerado crime e todos aqueles identificados pagam com o rigor da lei. Isso significa de maneira muito clara que eu tenho uma liberdade de expressão que deve ser protegida pela nossa Constituição, e o é, mas ela não é absoluta. Eu, professor Alex, repito, jamais faria isso, mas eu também não posso manifestar nas redes sociais um cunho de neonazista ou neofascista. Isso é absolutamente inaceitável, porque é um atentado sobre todos aqueles grupos que morreram sobre as tropas de Hitler na Alemanha e na área por ele conquistada, como, por exemplo, o povo judeu, os ciganos ou os homossexuais, aqueles que eram de grupos políticos contrários e por aí vai. Então, há de se ter um limite. Continuando. Além disso, o projeto cria regras para as chamadas contas institucionais de autoridades, como o presidente da República, e prevê punições para as plataformas que descumprirem as novas regras. As novas regras se aplicam às redes sociais e aos aplicativos de mensagens que tenham pelo menos 2 milhões de usuários. A lei vale também para redes e aplicativos estrangeiros, desde que ofereçam seus serviços ao público brasileiro. Os provedores menores deverão usar a lei como parâmetro para o combate à desinformação e dar transparência sobre conteúdos pagos. As normas não atingem as empresas jornalísticas. E isso é muito importante, Porque essa limitação, ela não se dá, por exemplo, para o conteúdo humorístico, o conteúdo satírico, Aquele que visa lá colocar um pouco de sabor, muitas vezes de crítica, mas sobre a ótica, sobre a visão cultural humorística, da mesma maneira que não se prevê esse tipo de tolimento em relação ao comportamento jornalístico nas plataformas existentes e identificadas como tal. É claro que aqui tenta-se preservar de maneira muito importante a questão da liberdade de imprensa, que é um pináculo central do regime democrático moderno, da mesma maneira que deve-se garantir a liberdade de expressão, inclusive para os humoristas. Eventualmente, se qualquer veículo de imprensa ou de humor ultrapassar o limite considerado legal ou da ética e da moral, como calúnia, difamação ou desinformação, cabe então à justiça ser acionada para dirimir o conflito baseado na lei. Então a lei, ela coloca de maneira muito clara que o conteúdo jornalístico e o conteúdo humorístico não será objeto da apreciação da própria lei. Mas, claro, a toda liberdade impõe-se uma responsabilidade, e isso já tem uma tipificação criminal no Brasil. Identidade do usuário. O texto aprovado obriga as plataformas a excluírem as contas falsas, criadas ou usadas com o propósito de assumir ou simular a identidade de terceiros para enganar o público, exceto no caso de conteúdo humorístico. Será permitida a abertura de contas com nome social ou com pseudônimo. Então, qual é a questão? Eu posso abrir uma página na rede social com o nome Alex Mendes, posso abrir com pseudônimo, desde que seja identificado que a conta pertence a mim. O que não se pode fazer é a abertura de contas falsas com nome de outrem. Eu não posso, por exemplo, professor Alex Mendes,
abrir uma conta no nome lá de uma autoridade pública ou de uma pessoa pública de uma maneira geral, ou até de outrem que não seja conhecido, fazendo-me passar por ela para enganar outrem, porque isso, obviamente, é uma falsidade ideológica e, portanto, tipificada em lei. E aqui fica claro que as plataformas serão responsabilizadas para eliminar essas contas claramente falsas. Os provedores terão também que limitar o número de contas vinculadas a um mesmo usuário e excluir os robôs, contas automatizadas para envio maciço de conteúdo, quando não forem identificados como tais, tanto para os usuários quanto para as plataformas. Ainda de acordo com o projeto, se houver denúncias de desrespeito à lei, uso de robôs ou contas falsas, os provedores das redes sociais e de serviços de mensagem poderão requerer aos usuários e responsáveis pelas contas que confirmem a sua identidade, inclusive com a apresentação de documento válido. O mesmo vale para quando houver ordem judicial. Além disso, os provedores terão que desenvolver sistemas de detecção de fraude no cadastro e no uso ilegal de contas. 62% é a porcentagem de brasileiros que não sabe reconhecer, repito, não sabe reconhecer uma notícia falsa, de acordo com um estudo da empresa de segurança Kaspersky. 90% é a porcentagem de brasileiros que apoiam a regulamentação das redes sociais com o objetivo de combater as fake news, segundo o Ibope. Quais são as principais propostas, então, do texto? Ela obriga as plataformas a excluírem contas falsas, impõe limite ao número de contas vinculadas a um mesmo número a cargo das empresas, obriga provedores a criar mecanismos de detecção de irregularidades, proíbe robô não identificado e permite a abertura de contas com nome social ou pseudônimo. Servidor público proíbe que seja prejudicado em função de conteúdo compartilhado sem relação com suas funções, desde que legal. Aqui há uma preocupação de proteção do servidor público, né? Isso porque o servidor público também é um cidadão. O professor Alex Mendes é servidor público e eu também, né, sou professor e sou um cidadão e, portanto, tenho direito a me manifestar, desde que isso não envolva o cargo que eu ocupo na administração pública. Eu tenho o direito de manifestar a minha opinião de cunho político, de cunho social, de cunho econômico, e aliás, até por profissão, eu sou economista e sou geógrafo também, eu faço, né, com uma certa regularidade. Tudo isso, né, faz parte do meu trabalho como professor. Agora, o outro lado é você pegar aquela informação que é alheia à atividade que se exerce no Estado para prejudicar o servidor em função de uma perseguição política, porque muitas vezes alguns funcionários públicos manifestam posição política diametralmente oposta dos governos a que estão sujeitos, tanto a nível municipal, estadual, federal, quanto no poder executivo, legislativo e judiciário. Então a lei pretende proteger, né, o servidor de qualquer tipo de retaliação. Permite que órgãos públicos recomendem boas práticas de uso das redes, desde que relacionadas ao exercício de suas funções. Perfil de órgão público. Submete os princípios da administração pública, né, às contas de redes sociais vinculadas a órgãos públicos e políticos. O político indicará uma conta de caráter oficial. Caso possua outras, serão consideradas privadas, não atingidas pela lei. Proíbe a restrição ao acesso, obriga todos os órgãos a editarem norma interna de comunicação social, prevê oferta de mecanismo para que o cidadão possa pedir a revisão ou a remoção de postagem, proíbe publicidade que incite à violência em razão de raça, cor, etnia, sexo, característica genética, convicção filosófica,
deficiência física ou qualquer outra condição. Obriga a divulgação do valor e os dados dos contratos de publicidade, do conteúdo das campanhas, dos critérios para a distribuição de recursos, da definição do público-alvo e da lista de veículo usado. O objetivo é muito claro, é que o administrador público ele não direcione verbas, publicitárias apenas para os órgãos de imprensa ou meios de comunicação de massa que são simpáticos ao seu governo. O objetivo é que você tenha uma distribuição que tenha critério. E o critério é o maior atingimento possível de pessoas que são lá, de alguma forma, leitores, telespectadores ou ouvintes, daquele meio de comunicação. De maneira que o objetivo da publicidade oficial seja informar, formar e informar, e não simplesmente fazer proselitismo deste ou daquele grupo político ou deste ou daquele administrador público. Isso precisa ficar muito claro. Continuando. O projeto determina também que as empresas limitem o número de envios de uma mesma mensagem e o número de membros por grupo. Além disso, elas devem verificar se o usuário autorizou a sua inclusão no grupo ou na lista de transmissão e desabilitar a autorização automática para inclusão em grupos e em listas de transmissões. Outra exigência é que os provedores mantenham à disposição do judiciário, por 3 meses, os registros de encaminhamento das mensagens em massa, observe, das mensagens em massa, com a identificação dos remetentes, data e hora dos envios e o número total das que receberam. Apesar do texto abrir possibilidade de se rastrear as mensagens encaminhadas em aplicativos de conversa, não haverá brecha para quebra de conversa criptografada. São enquadrados como encaminhamento em massa os envios de uma mesma mensagem para grupo de conversa e lista de transmissão por mais de 5 usuários num período de 15 dias. A obrigatoriedade de guarda só vale para as mensagens que se enquadrarem nesse critério e que tenham sido recebidas por mais de 1.000 usuários. No caso dos serviços de mensagem, as plataformas serão obrigadas a suspender as contas vinculadas a números de celulares desabilitados pelas operadoras de telefonia, exceto quando o usuário tenha solicitado a vinculação ao novo número de telefone. Elas deverão solicitar os números desabilitados às concessionárias. E aqui, em relação ao aplicativo de mensagem, prevê a suspensão de conta vinculada a celular, cujo contrato foi rescindido, exceto se o usuário pedir para migrar para outro número, de maneira que possa ser feita a identificação do usuário. Obriga a definição das plataformas de número máximo de membros por grupo. Exige a verificação do consentimento prévio do usuário para participar de grupo ou lista de transmissão. Obriga a deixar inibida a autorização para a inclusão de grupos e lista de transmissão, o usuário é que deve pedir a inclusão, e prevê a manutenção de registro dos envios das mensagens lidas por mais de 1.000 usuários por pelo menos 3 meses, com identificação dos remetentes, data e hora dos envios e o número total dos que receberam a mensagem, e proíbe os robôs de disparo em massa de mensagem. A moderação prevê uma notificação ao usuário com prazo e condições para ampla defesa, garante ao ofendido o direito de resposta se a decisão for por conteúdo ofensivo e prevê a reparação dos danos causados por retirada equivocada de conteúdo. Obriga a identificação de todos os conteúdos desse tipo com informações de contato da conta responsável. Todos os conteúdos pagos deverão ser identificados. Professor,
Há algum problema de conteúdo pago? Não, desde que ele seja identificado como tal, né? Este conteúdo é um conteúdo pago pelo seu anunciante. Perfeito? Sem problema algum. A grande questão é que muitas vezes você tem conteúdo pago que entra nas redes sociais ou nos aplicativos como se fossem notícias verdadeiras, notícias, obviamente, que vêm de fonte oficial ou que possa ser confirmada, que tenha qualquer característica de verdade. Observe que a propaganda, ela pode ser verdadeira, mas ela tem que ser identificada como tal pelo usuário, para que ele possa fazer um discernimento na crença daquela informação ou não. Continuando. Todos os conteúdos pagos terão que ser identificados, inclusive com informação da conta responsável pelo conteúdo, que permitam ao usuário fazer contato com o anunciante. As plataformas também serão obrigadas a divulgar em seus sites relatórios trimestrais sobre o setor e as medidas para o cumprimento da lei em até 30 dias após o fim de cada período de 3 meses. O projeto detalha as informações a serem prestadas, como a existência de robôs não identificados. Outras obrigações incluem a detecção de fraude, agora em aplicativo, e o uso indevido das redes sociais e aplicativos de mensagem. Sob o ponto de vista da propaganda eleitoral, determina que as redes sociais que impulsionarem propaganda eleitoral ofereçam ao público todo o conjunto de anúncios e informem que o conteúdo é sobre propaganda eleitoral, a que público se destina, o valor gasto, a identificação do anunciante por CPF ou CNPJ e o tempo de veiculação. Obriga os provedores das redes sociais a comunicarem ao Ministério Público Eleitoral sobre propaganda irregular. Outras responsabilidades das plataformas: ter e divulgar sede e representante legal no Brasil, permitir às autoridades brasileiras o acesso remoto a seus bancos de dados para atender ordem judicial, facilitar o compartilhamento de dados com instituição de pesquisa acadêmica, incluindo os dados agregados, divulgar em seu site relatório trimestral sobre o setor até 30 dias após o fim do trimestre, criar opcionalmente a entidade de autorregulação, manter registro do acesso e aplicação de internet por 6 meses, individualizando o usuário a um IP, a um protocolo de internet, de maneira inequívoca, sob sigilo. As plataformas digitais que descumprirem a legislação estarão sujeitas a multa de 10% do faturamento do grupo no Brasil e ou a suspensão das atividades. Por sugestão da entidade de defesa dos direitos das crianças e adolescentes e da SafeNet, organização não governamental que combate crime e violação de direitos humanos na internet, os usuários devem ser notificados em caso de denúncia ou de medida aplicada em função dos termos de uso das aplicações ou da lei. Quem for submetido a essas medidas deve receber informações sobre sua fundamentação, o processo de análise e aplicação, além de prazo e procedimento para contestação. Essa notificação é dispensada em situações que envolverem risco de dano imediato de difícil reparação, de violação ao direito de crianças e adolescentes e de crimes previstos na lei do racismo. Também entram nessa lista riscos à segurança da informação ou do usuário e grave comprometimento da usabilidade, integridade ou estabilidade da aplicação. O provedor deve garantir a possibilidade de recurso quando houver decisão de remover conteúdo ou conta. O prazo de defesa será estendido nos casos que envolvam deepfake, conteúdo que se usa imagem ou voz manipulada
para imitar a realidade. Em muitos casos, esses conteúdos são feitos como forma de humor. A ampliação do prazo de defesa para que o conteúdo volte à plataforma não vale para as publicações humorísticas e será aplicada apenas quando houver objetivo de enganar as pessoas sobre a identidade de candidato a cargo público. O texto submete a comunicação institucional em redes sociais a todos os órgãos e empresas do Estado, aos princípios, da administração pública, princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. A mesma regra vale para a conta de agente político, como presidente da República, governador, prefeito, parlamentares, ministros, secretários de Estado e município, entre outros. Essas contas não poderão bloquear o acesso de outras contas às suas publicações. Na versão apresentada em plenário e aprovada pelos senadores, o relator incluiu uma exceção a essa regra. Se o agente político tiver mais de uma conta em uma plataforma, poderá indicar aquela que representa oficialmente o mandato ou o cargo, e as demais contas ficam livres das regras. Os órgãos terão que editar a norma interna de comunicação social e oferecer ao público mecanismo para que o cidadão possa pedir a revisão ou a remoção das postagens de contas públicas. Além disso, devem fornecer aos portais de transparências dados da contratação de serviço de publicidade e propaganda e o impulsionamento de conteúdo por meio da internet. O texto cria ainda um conselho para supervisionar as redes sociais e os aplicativos de mensagens, que será responsável por definir as diretrizes para autorregulação e um código de conduta para o setor, avaliar os relatórios trimestrais e publicar indicadores e analisar os procedimentos de moderação. As plataformas digitais que descumprirem a legislação estarão sujeitas à advertência, com prazo para correção dos problemas, e multa de 10% sobre o faturamento do grupo no Brasil no último ano, a ser destinada à pasta da educação. Legal? Conteúdo longo, mas importante demais para a gente, A gente, como cidadão, tem que se envolver nesse debate que agora vai se dar na Câmara dos Deputados. E, óbvio, como concurseiro, a gente tem que estar atento a essas informações, porque tem uma tendência muito grande de ser explorada em redação e discursiva. Bacana? Pessoal, abraço grande para cada um de vocês e bons estudos!